Durante a colonização, vigorava um sistema econômico conhecido como mercantilismo, ou capitalismo mercantil, que tinha como os principais pontos obter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar e assim conseguir acumular metais preciosos, principalmente ouro e prata. O principal artifício para chegar a esse objetivo era o pacto colonial, ou seja, proibir que a colônia comercializasse com outros lugares. A colônia comercializava especialmente e exclusivamente com a sua metrópole. Mas, como no Brasil todos os ismos são um pouco diferentes, não seria o mercantilismo que iria nos decepcionar. O exclusivismo metrópole-colônia não foi assim tão efetivo, porque Portugal não tinha meios suficientes para tamanho controle. Já no século XVI, as principais praças comerciais europeias estavam na Holanda, que era um dos mais importantes parceiros comerciais de Portugal. Mais tarde, a Inglaterra também entrou na jogada, acrescentando peculiaridades ao tal pacto colonial. Além disso, temos outros complicadores. Em 1580, acontece a União Ibérica, ou seja, o rei espanhol passa a ser também mandatário do trono português. Com isso, ele restringe as operações entre Portugal e Holanda, já que os espanhóis estavam em guerra com os batavos. Informe publicitário. Batavo não é apenas marca de produtos lácteos. O termo também dá nome aos antigos habitantes da Batávia, região localizada no delta do Reino, onde hoje estão os Países Baixos. Não confunda com os Quakers, os protestantes ingleses, que também estão nas embalagens de aveia. A colonização no Brasil foi liderada pelo Estado português junto com a Igreja Católica, que tinha um acordo chamado o Padroado Real. Na prática, a Igreja Católica fazia muitas concessões à coroa, em troca de a coroa assegurar que as novas terras descobertas fossem cristianizadas. Para se ter uma ideia, o rei de Portugal tinha o direito de recolher o dízimo, criar dioceses e nomear bispos. No entanto, num território tão vasto, ordens como a dos jesuítas, a dos franciscanos, dos mercedários alcançaram uma certa independência em relação à coroa. Além disso, é notória a participação de padres nos principais movimentos de rebelião na colônia a partir de 1789. 1789 é o ano da Inconfidência Mineira, mas também é o ano em que os franceses tomam a Bastilha e dão início à Revolução que feriu de morte o absolutismo francês. Falando em 1789, lembrei de absolutismo e que o Estado português era absolutista. Mas, como no Brasil, e eu já disse que todos os ismos são um pouco diferentes, o absolutismo aqui também teve características peculiares. O absolutismo se baseava na ideia de que os reis concentravam todo o poder existente, graças ao direito divino. Na prática, não havia público ou privado. Tudo pertencia ao rei. As terras, os súditos, os bens, tudo era patrimônio do monarca. O absolutismo na colônia era sensivelmente diferente, porque a coroa não tinha condições de fiscalizar tão vasta área. Além disso, alguns problemas exigiam rapidez na tomada de decisões. E não dava para esperar essa ordem do rei português chegar por navio ou por pombo-correio. As maiores mostras do poder absolutista português na colônia foram vistas em Minas Gerais no auge da exploração do ouro. Afinal, havia muita coisa a ser fiscalizada por lá. Na maior parte da colônia, o controle era frouxo e as irmandades religiosas eram mais presentes que a coroa. Costumava-se dizer até que os jesuítas tinham um estado dentro do estado. O que equivale a dizer que o absolutismo português não foi assim tão absoluto. Já com relação à sociedade colonial, até a Carta-Lei de 1773 vigorava um princípio de distinção fundamental, que era o da pureza do céu. Eram considerados impuros os cristãos novos, os negros e os mestiços, mesmo que fossem livres. Mas lembre-se que havia algo pior do que ser considerado uma pessoa impura. Era ser escravo, porque o escravo não era nem pessoa, o escravo era uma coisa, um objeto. Os indígenas eram alvo de posturas ambíguas por parte dos portugueses. Às vezes eram considerados tão impuros quanto os mestiços, em outras tão objetos quanto os escravos, mas também chegaram a ser considerados iguais aos brancos, em algumas ocasiões. Por volta de 1775, chegou-se a estimular os casamentos entre indígenas e brancos e a preferir os nascidos dessa união para exercer cargos de relevância nos municípios e até a proibir que eles fossem chamados de caboclos ou de qualquer outro termo considerado pejorativo. Para se ter uma ideia da complexidade da situação étnica na colônia, anos depois o vice-rei do Brasil demitiu um índio do posto de capitão-mor.
porque ele se mostrara de tão baixos sentimentos que casou com uma preta, manchando seu sangue com esta aliança e tornando-se assim indigno de exercer o referido posto. Em meados do século XVIII, nas 4 maiores regiões da colônia, a população de negros e mulatos era superior à população de brancos. Apenas em São Paulo, a população branca era majoritária. Mesmo entre a população escrava, havia algumas distinções. Os recém-chegados da África eram chamados de boçais, porque não dominavam a língua nem a cultura. Já aqueles que estavam adaptados à colônia, principalmente falando a língua, eram chamados de ladinos. E os escravos que já nasciam na colônia, ou seja, no Brasil, eram chamados de crioulos. Os crioulos e mulatos eram preferidos para as atividades de supervisão, ofícios artesanais e trabalho dentro da casa grande. Para os boçais, sobrava o trabalho mais pesado. Era tão mau negócio ser escravo no Brasil que em meados do século XIX, a expectativa de vida dos homens escravos era de apenas 20 anos. Já nos Estados Unidos, mais ou menos ao mesmo tempo, a expectativa dos escravos era de 35 anos. Em tese, e apenas em tese, a sociedade colonial reproduzia a sociedade de ordens do antigo regime, ou seja, dividida entre clero, nobreza e resto da população. No entanto, a verdadeira nobreza era demasiado rara por aqui. Havia sim uma elite branca com pretensões fidalgas, mas uma verdadeira nobreza hereditária nunca se firmou no Brasil. A pujança econômica em geral predominava. Os senhores de engenho eram os mais influentes e estavam no topo dessa pirâmide. Mas os comerciantes em diversas ocasiões roubaram esse protagonismo por algum tempo. Os cargos públicos de maior destaque eram de ouvidor-mor, capitão-mor e provedor-mor. De modo geral, caracterizando a sociedade colonial como patriarcal, ou seja, em torno de um patriarca masculino, seus laços de parentesco e apadrinhamento, se davam as relações econômicas e políticas. No entanto, esse modelo patriarcal foi mais predominante no Nordeste, no auge da economia açucareira, sobretudo em relação à elite. Nas camadas mais pobres, os arranjos familiares eram mais simples, sobretudo nas províncias mais ao sul, onde as mulheres chegaram até mesmo a exercer algum protagonismo. Na Ouro Preto do século XIX, apenas 45% das residências eram encabeçadas por homens. Em São Paulo, no século XVII, as mulheres assumiam importantes tarefas administrativas, já que os homens ficavam mês em mês ausentes em longas expedições pelos sertões. Para o bem e para o mal, essas são as características predominantes da colonização portuguesa aqui no Brasil. No próximo vídeo trataremos da economia durante a colônia.